Bem-vindos ao programa X-Ray. Você que é lojista, está no ramo da moda e quer potencializar os seus negócios, quer faturar, não só investir, mas também ter muitos ganhos. Este espaço é para você e junto comigo está o Adriano, meu parceiro, aquele que traz muitas métricas, a parte cognitiva de todas as ações. Minha gente, olha só, é pensando em vocês, porque nós acreditamos nessa união de propósitos para que você tenha bons resultados. Boa noite, Adriano. Boa noite, Jesse. Nesse programa muito especial, nós vamos entregar aqui como realizar um planejamento de uma campanha e que está chegando um dia muito especial, não é, Jesse? Exatamente, o Dia das Mães. Você que já é mãe, que tem uma mãezinha, aquela gestante, aquela que está com o baby já em seus braços, ou seja, mãe em qualquer que seja a fase, sendo você essa mãezinha ou conhecendo uma mãe. A gente entende que essa data é uma data muito especial, que nós celebramos, nós queremos presentear, nós queremos fazer de tudo para agradar as nossas mães ou a nós mesmas. E aí, o que fazer? Como se planejar para aproveitar esse momento e ter bons resultados? Isso mesmo. E lembrando que para quem hoje é varejista, trabalha com moda, é o segundo Natal, é a data no qual tem essa estratégia toda emocional e baseada nessas emoções. Então, presentear tem sido algo muito estratégico para que você consiga, quem tem um comércio, fomentar os seus negócios e se transformar realmente na segunda data do ano que mais possa ter faturamento nas suas lojas. E dentro disso, nós estamos aqui hoje para apresentar para você que é lojista como criar um planejamento de campanha e ainda como fazer dessa estratégia de planejamento fazer girar. Sabe aquele produto que você comprou que muitas vezes está parado e você não sabe o que fazer com ele? Então aqui você vai entender como utilizar esse produto para adicionar nessa campanha e otimizar grandes resultados, né, Jess? Com certeza, não é fazer por conta, sem pensar, sem refletir, mas ser intencional nas suas ações dentro dessa operação que é o planejamento de campanha. Adriano, por onde começar? Jesse, então todo mundo que está nos assistindo, o primeiro passo é, você já tem o objetivo que é a campanha do Dia das Mães. Então esse é o primeiro passo por onde você tem como objetivo na hora de planejar uma campanha, é saber qual é a campanha. Então, nesse momento, você vai fazer um estudo. E esse estudo, nós estamos falando voltado ao quê? É uma análise de carteira de clientes. Então, você vai olhar. Então, se você que tem sistema hoje, chega na loja amanhã, pega lá quantos clientes você atende dentro do seu sistema, da sua carteira de clientes. Então você tem 50, 100, 200, 300 e faça uma análise. E uma análise identificando os dois tipos de perfil. Quem ali você já conhece, que é mãe, e quem você sabe também que tem a mãe. E dentro disso, entendendo esse público, você vai fazer uma análise. Qual que é essa análise? Existe mães com vários comportamentos diferentes, vários estilos diferentes. E dentro disso é importante você criar uma classificação desse persona que nós chamamos. Ou seja, que tipo de mãe a sua loja atua hoje? Para que você consiga criar um planejamento mais direcionado, voltando ao quê? Entendendo qual é o perfil que você tem e entendendo qual é o tipo de mãe, o estilo de cada mãe, para que você crie realmente uma campanha que direcione a comunicação certa, tá? Ofertas certas, ou seja, o produto certo para cada perfil. E é muito importante você entender, então, qual é o tipo de público que você tem na loja, não é, Jess? Com certeza, apesar dos estilos universais, é importante ressaltar que nós temos um estilo predominante e a partir dali nós temos mais dois complementares. Então, se você já ouviu falar do estilo clássico, romântico, o estilo natural, o estilo sexy, enfim, gente,
é legal você entender qual que é a persona, o estilo, a essência que essa mulher carrega. Não é definitivo, porque o estilo, como ele permeia por vários caminhos e depende da estação, depende de como está a vida, o lifestyle que a gente diz dessa mulher. Então, quais são os comportamentos, quais são as ações, o que move essa mulher dentro da rotina, é a ponta ali de entrada para que você identifique o que tem mais a ver com este momento em que ela está atravessando. A partir daí, você vai trazendo peças que têm a ver com a identidade desse público, com o estilo dessa mulher e com o estilo que você trabalha. Então, só dando um exemplo aqui, Adriano, se de repente é uma loja que trabalha com modinha, é um perfil mais jovem, mas aí você está numa campanha que é para o Dia das Mães. Então é necessário pensar o que dá para aproveitar o que você já tem e depois trazer peças complementares que traz esse estilo, porque depois que essa mulher se torna mãe, se ela é muito mais jovem, né, tem ali na sua idade de 20, 22 anos, ela traça ali o perfil que ela está usando, o estilo de roupa que ela usa. Se ela é uma mulher de idade mais madura, ela já vai para um outro perfil. E uma mulher, dependendo da estação que ela está, se ela está, por exemplo, lactante, ela vai procurar peças que vão favorecer a amamentação. Então, você ter esse olhar, aonde você vai apurar esse filtro para você ser assertivo neste momento dos estilos, fará total diferença, até para potencializar nas suas escolhas. Você vai errar menos e acertar mais. Muito bem. E isso na prática, o que é importante então a gente avaliar e entender para que crie então realmente uma estratégia certa e gere mais lucratividade e aproveite realmente essa data que é o Dia das Mães. Então dentro disso você vai ter o grupo. Então esse grupo aqui que você tem, você vai olhar para a sua carteira de cliente e separar grupo 1, grupo 2, grupo 3. Então, se olhou lá, lembra que eu falei de ter 100 lá clientes na sua carteira? Então, vamos exemplificar que você tenha 100 clientes, que é o perfil para essa campanha. Dentro disso, você vai separar isso em grupos, entendendo quem que é o grupo aqui de mães que já têm filhos, que já é uma mãe mais moderna, é uma mulher, já é uma... Ou seja, qual que é o tipo da mãe, o estilo dela? E aí é importante você gravar uma situação assim. Imagine para esse grupo aqui de mães, que seja aqui mulheres de 40 a 50 anos, que ela vai o quê? O comportamento dela durante o dia é trabalhar, à noite é ficar com a família, final de semana ela é passar na igreja com a família. Então você entendendo esse grupo aqui, você vai entender o comportamento e o interesse dessas pessoas. E é baseado nisso que você faz uma análise para o seu estoque. Ou seja, olhando o comportamento desse público e os interesses desse público, você vai ter o olhar para onde? Para o seu estoque. Aqui você vai observar o quê? Que tipo de produto que você tem no seu estoque que faça com que, em algum momento, essa mãe ela vai utilizar. Então, ou seja, você tem uma peça lá no seu estoque e você vai olhar, essa peça dá para essa mãe utilizar na igreja? Ótimo. Essa peça dá para a mãe usar num jantar especial do Dia das Mães? Essa peça dá para qual momento? E aí você tem que entender se essa peça ela está de acordo com o quê? Com a tendência, que é do momento desse grupo, se tem a ver com o estilo da mãe, com o local que ela vai utilizar e também, gente, é óbvio, se tem a ver com o quê? O tamanho. Então é importante entender se os tamanhos que estão disponíveis na loja faz sentido com esse tipo de público. Imagine que aqui seja um público de mães que estão assim, a ser mães ainda, estão grávidas. Então é um produto um pouco específico, um pouco diferente em relação à questão de tamanho. Determinou isso, aí que vem a estratégia. Os cuidados que você tem que ter. Qual que é a grande sacada? Quando a gente fala de campanha, o pessoal, os lojistas, às vezes começam a falar assim, eu preciso abastecer minha loja. E sai comprando para abastecer. Então aqui mora a sacada. Qual que é a sacada? Composição de look. Utilizar e olhar os looks que você tem. Por quê? Quando você olha para o seu estoque e você viu
que existe lá uma peça que tem a ver com a manhã do grupo 1 ali, você vai observar que tipo de peça eu posso complementar para formar um look e aproveitar essa peça que eu tenho e formar uma composição de look. Isso faz com que eu tenha uma estratégia que eu minimizo o meu investimento em produto, mas eu faço também estrategicamente girar aquele produto que está parado. Então, uma grande estratégia é analise o que você tem no estoque primeiro, observe esses produtos que você já tem e faça uma análise do que está faltando. E faça e busque os complementos. E é muito importante quando você buscar o complemento, você não esquecer dos acessórios. Eu vou falar a importância dos acessórios no seu lucro, mas não só como lucro ou acessório, mas também para a questão da satisfação de quem usa, da mãe também, não é, Jess? Com certeza. Até porque, gente, a experiência que essa mulher deseja, ela está no momento em que, se ela é lactante ou gestante, ela está num movimento de oscilação de autoestima. E aí, depois que essa mulher se torna mãe, se ela tem filhos pequenos, ela também está ali sendo desafiada todos os dias a como se apresentar para o público. E as peças complementares, tudo isso que o Adriano está mencionando, se faz necessário. Ainda mais que neste ano, Adriano, nós estamos com muitas tendências que se conectam com essas experiências que essas mulheres estão buscando dentro da sociedade, como validação, como estar dentro do que o mercado da moda está propondo na tendência. Então, desde cintos, lenços, pulseiras, brincos, semijoias, acessórios afins, até mesmo laços, presilhas, tudo isso podem complementar dentro aí do seu estoque, do que você já tem, aperfeiçoando a peça para o seu público-alvo. Então fiquem atentas, porque isso pode conectar desde a tendência dos acessórios que estão sendo usados, né, neste ano, também ao que você vai complementar ali junto ao teu estoque. Então, assim, invistam bastante em cintos, tá? Que está muito em alta agora. Lenços que, por diversas formas, você pode usar. Pode fazer blusa, pode fazer cinto, pode usar como acessório na cabeça, como até mesmo nos braços. Então, existem várias dicas que você pode buscar e inspirar, que até mais pra frente nós vamos contar um pouquinho dessas dicas práticas que vocês poderão levar dentro da experiência para suas clientes. Muito bem. E pensando no acessório como resultado, o que eu quero que você entenda? A partir do momento que um cliente que ele vem na loja, ele passa pela experiência de ver uma peça, a gente chama o quê? Quantas peças? O PA. Ou seja, quantas peças você atende um cliente, peças por atendimento. Às vezes hoje você está ofertando uma peça específica. Quando você complementa e apresenta o look, ela vai sentir uma experiência diferente. Ela vai sentir realmente com a satisfação diferente. E isso faz com que ela entenda que aquilo é um look perfeito, a composição perfeita para essa data especial para ela. Isso faz com que ela deseje não só uma peça, ela deseje mais do que uma peça, o look completo. E quando a gente fala de look completo, a gente fala do que? De aumentar o PA. Você não está vendendo uma peça por cliente, você está vendendo 2 ou 3, complementando a terceira peça como um acessório. Então, automaticamente, você faz com que venda mais peças e automático com isso você tem um ticket médio maior, ou seja, você fatura mais por cliente. E um grande detalhe, gente, sabe qual que é? É lucratividade. Por quê? Quando você trabalha aqui com a peça 1, normalmente o pessoal tem o quê? O markup. O que é o markup, gente? É o indicador de precificação na sua loja. Então vamos dizer que você faz mais 100% ou vezes 2. Então quando você trabalha vendendo uma peça, você vende aqui com markup vezes 2, está vendendo uma peça de R$100. A segunda peça, você vende ela, vamos dizer que seja R$100 também. Você está vendendo 200. Quando você parte para a estratégia de olhar o acessório, a gente não dá nada muito para o acessório. Mas um acessório como um brinco, como um lenço, que às vezes que seja R$20, nós estamos falando do quê? 20, R$30 um acessório, nós estamos falando da possibilidade de aumentar 10% ou 15% do seu resultado de venda
por causa de um item específico. Isso faz com que você venda às vezes 10, 20, 30% a mais só por questão do acessório. E um detalhe, o acessório é o item que a percepção de preço ela é menor. Então, ou seja, é mais fácil você trabalhar com a margem mais alta. Então, quando você compõe um acessório, às vezes a margem não é 2, é 3. Então, você tem uma lucratividade, tecnicamente a gente fala uma margem de contribuição mais alta. Ou seja, uma lucratividade nesse produto maior. Então, entenda isso. A estratégia é, olhe para o seu estoque, vê o que você tem, analise as lacunas, o que está faltando, faça o abastecimento, mas não esqueça na hora de abastecer a formação da composição do look e a escolha de acessórios, para que isso seja estratégico e você consiga otimizar realmente resultados. Isso vai impactar diretamente no que no seu negócio? Em maior faturamento, maior venda e maior lucratividade. E um detalhe, menos estoque parado. Por quê? Porque você está comprando assertivo para o público-alvo. Imagina que você está comprando o produto para o cliente certo e a probabilidade de ficar parado é quase zero. Vai, Jess? Exatamente. É a identificação com carinho, sabe? Para que a sua cliente se sinta importante. Olha, ela pensou nessa peça, como essa loja entende, conhece o meu gosto, o meu estilo. Então, ter essa identificação com muita clareza irá ajudar você a se prevenir na hora de você tomar as decisões. Então, para se planejar uma campanha, não tem muito segredo, existe só um caminho e esse caminho precisa ser percorrido passo a passo para que você declaradamente faça as escolhas com segurança, entendendo que sim, você vai ter resultados. Isso mesmo. Então, avaliando essas orientações, nós deixamos aqui algumas dicas estratégicas para que você siga o passo a passo. Então, vamos lá. Então, dentro de todo esse contexto, a dica número 1 é o quê? Compras. Então, análise de compras. Então, dentro da análise de compra, abasteça o seu estoque, olhando para o quê? A dica número 1, olhe o seu estoque, o que você já possui, o que você tem lá no seu estoque. E busque as peças complementares para fazer a composição de look. E nessa composição de look, busque também acessórios que tenha relação com aquele look. Lembrando que sempre esse estoque ele tem que ser olhado para o seu público, a sua carteira de clientes. Então você tem que olhar o quê? O comportamento, a sua mãe, o que ela vai, para onde ela vai, aonde ela vai usar e que tipo de roupa ela usaria. E olhando e fazendo esse abastecimento exato de acordo com esse perfil. A dica número 2, relacionado a vendas. Então, ou seja, trabalhe a composição de look para melhorar o PA, melhorar o ticket médio. Então, ofereça a experiência do look completo. Não apresente ao quê? A campanha com peças soltas. Apresente as experiências de uso do look completo para que no seu resultado de venda ela aumente, você tenha um faturamento maior. Isso é estrategicamente para que você consiga compor um resultado perfeito. E a terceira dica é sobre marketing, que é o quê? Dentro da questão, crie campanhas. O objetivo da campanha é, qual é a campanha de atração? Ou seja, o que é campanha de atração? As mensagens que você vai utilizar, que tipo de vídeo você vai trabalhar, qual é as formas para trazer a atenção do teu público para vir na loja. Então, crie esse planejamento com estratégias de que tipo de vídeo, que tipo de argumentação, que tipo de mensagem você pode utilizar para atrair. A segunda situação dentro do marketing é o cliente que chegar até a sua loja, ele tem que ter uma experiência incrível. Então, prepare a sua loja de uma forma incrível, a sua vitrine, o VM todo do layout de exposição dos produtos, os elementos que compõem a sua loja e a vitrine. Então faça essa preparação para que a experiência dele seja positiva. Mais um detalhe, experiência se atraiu, experiência positiva, tá? Produtos assertivos, mas com atendimento totalmente incapacitado não gera
resultado. Então, o que é importante você entender? Faça essa experiência ser única também no atendimento. Então, treine a sua equipe de acordo com os princípios da campanha. E isso são os planos, é o planejamento completo que você deve fazer para que você coloque em prática e gere resultados nessa data que é o nosso segundo Natal. Com certeza, e para que você tenha maiores informações e detalhadamente acesso a tudo isso que nós estamos falando, olha só, nós temos um presente para você. Você vai lá no Instagram do X-Ray, ok? Você vai aproveitar para nos seguir, né, gente? Porque lá vão ter várias coisas que nós, além de trazer informações, orientações, vamos estar sempre disponibilizando materiais específicos para você potencializar o seu negócio. Então, assim que acabar aqui a nossa programação, você vai lá no Instagram, você vai baixar através do link que está lá na nossa bio, tá bom? E ali você vai ter o detalhe de como você criar todo esse planejamento. É o caminho que você precisa para você então executar tudo que nós estamos falando. Só que não para por aí, porque no próximo programa nós vamos vir na prática. Como que eu faço isso no dia a dia? Segunda, terça, quarta, quinta, como que eu faço essa campanha, esse marketing? Ai, Adriana, eu estou animada e eu espero que vocês também, porque nós queremos ver vocês tendo muito resultado. Então, nós esperamos vocês no próximo programa. Hoje foi ali o pontapé inicial que já vai trazer essa reflexão durante a semana, vai estudando, vai criando esse planejamento, vai pensando sobre essa campanha e na próxima segunda você vem com a gente que nós vamos trazer as dicas práticas de tudo isso que nós estamos falando. Não é isso? É isso daí. Hoje é planejamento. No próximo é como executar isso para garantir o resultado no final da campanha. Com certeza, gente, esperamos vocês no nosso próximo encontro, será especial demais. Até a próxima, X-Ray.